Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Temos dois objetivos hoje, pessoal. Eu acho que esses dois objetivos eles são bastante simples. Então por isso que eu falei para vocês, talvez a gente termine essa aula até um pouco rápido eventualmente. Um dos objetivos é que a gente aprenda a escrever subrrotinas, né? Então vamos lá. Por que eu quero escrever uma subrrotina? Eu quero escrever uma subrrotina por alguns motivos. Primeiro que, sempre que a gente está gerando código, independente se esse código é para uma máquina CNC ou não, mas sempre que você está gerando código e você precisa copiar e colar alguma coisa, isso sempre é um mau sinal, né? Isso é um sinal de que você poderia estar, primeiro, fazendo uma função que executasse aquilo, né? Às vezes, se você vai copiar uma vez, copiar e colar uma vez só, talvez, né, você não vai ficar criando uma função só porque você vai usar duas vezes. Mas quando você copia e cola, é difícil você usar só duas vezes a mesma coisa. Então, primeiro que você evita duplicação de código. Código duplicado é sempre muito ruim, né? E segundo, que imagina que esse pedaço, esse trecho de código que você copiou 10 mil vezes, agora você tem que alterar. Porque mudou lá um requisito, mudou alguma coisa e você tem que alterar ele. Imagina sair correndo atrás de todos os copy-paste que você fez e sair alterando todas as vezes, né? Então, enquanto que se aquilo tivesse dentro de uma função, você alteraria uma função uma vez e fim de papo. Então, isso é um dos motivos pelos quais a gente procura evitar copiar e colar código e sim gerar funções sempre que necessário, né? Sempre que for conveniente. Para as máquinas CNC especificamente, tem mais alguns detalhes aí. Por exemplo, se você cria uma subrrotina e você chama essa subrrotina várias vezes no seu código, o seu código vai ficar muito mais curto, né? Porque em vez de, se a subrrotina tem 10 linhas e você chama ela 10 vezes, né? Então você teria ali com subrrotina 10 linhas de subrrotina mais 10 linhas de chamada, seriam 20, e sem subrrotina seriam 10 execuções de 10 linhas, então seriam 100 linhas, né? Então você está trocando 100 linhas de código por 20 linhas, que fazem exatamente a mesma coisa. Fora as vantagens que a gente já discutiu anteriormente, de você precisar mudar alguma coisa, aí tem que mudar 10 vezes. Então é sempre interessante, sempre que você conseguir fazer uma função. Para o CNC, isso tem aquele problema da memória, que eu falei para vocês, que o código consome memória e as memórias dessas máquinas são bem curtinhas. Mas tem um outro problema também, que é o seguinte. Desculpa aí, pessoal. Nossa, tô fundindo de verdade aqui. Perdi a linha de raciocínio aqui. Lembrei. Tem um outro problema das máquinas CNC em geral, que é o seguinte: às vezes você tem uma operação lá no seu centro de usinagem e essa operação é padronizada, né? A sua empresa, por uma prática de produção, uma política de produção qualquer, ela resolveu padronizar os métodos. Por exemplo, tem um método de furação específico que deve ser feito sempre da mesma forma. Bom, se ele deve ser feito sempre da mesma forma, faz sentido você criar uma função e só chamar essa função quando você precisar realizar um furo daquele tipo, né? Porque vai ser muito mais prático para você depois
fazer esse furo, né, sem ter que ficar olhando todas as regras todas as vezes. Falou, olha, essa função aqui é a nossa função padrão para furo, você usa ela. Beleza, você usa ela, sai o furo. Então isso é uma coisa muito bacana. As subrotinas aqui no CNC, primeiro, elas não são originais da linguagem do código G, né? O código G não contempla subrotinas. Então, a implementação de subrotinas e a implementação de laços de repetição, que também não são originais do código G, desculpa, eles foram implementados pelos fabricantes de máquinas CNC. Então, cada fabricante implementou de um jeito. A gente está trabalhando com a máquina Siemens aqui, então eu vou mostrar para vocês hoje algumas coisinhas que são específicas da máquina Siemens, não são para todas as máquinas, né? Então você precisa tomar cuidado, porque se você pegar esse código, entre aspas, G, e levar para outra máquina, muito provavelmente não vai funcionar, porque vai ter comandos aqui que só a máquina Siemens reconhece, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é que, por mais que ele tenha sido implementado pela fábrica aí que faz a máquina CNC, a gente chama essa subrotina de subrotina e não de função, porque você não consegue passar parâmetros para ela, né? Então, eu acho que, por exemplo, seria muito legal se você conseguisse fazer algo do tipo assim, ó, estou em qualquer tipo de coordenada, não sei se é absoluto ou se é incremental. Então eu vou fazer uma subrotina que salva esse tipo de coordenada, muda para a coordenada incremental, faz alguma coisa lá, e depois ela retorna para a coordenada que você estava, independente dessa coordenada ser absoluta ou incremental. Então ela salvaria, depois ela voltaria a máquina para esse estado. A gente não tem essa possibilidade aqui, né? Então, se você faz alguma alteração na configuração da máquina, na sua subrotina, por exemplo, eu estou trabalhando em coordenadas absolutas e rodei uma subrotina onde eu passei para coordenadas incrementais. Quando eu terminar a subrotina e continuar no código, ele vai continuar em coordenadas incrementais. Então, normalmente, depois que você chama uma subrotina, você tem que resetar algumas coisas ali, né? Pelo menos por segurança. Por exemplo, velocidade de corte, coordenadas absolutas ou incrementais, tipo de movimentação, se é um G00, G01, G02, G03. Essas coisas normalmente você precisa resetar depois que você executa uma subrotina, porque você não sabe, né? Se você não abrir o código da subrotina, você não sabe o que essa subrotina fez lá nas configurações da sua máquina, né? Bom, então beleza. Então vamos começar a brincar aqui com subrotinas. O que eu vou fazer? Eu vou começar aqui um programa, né? Então eu vou dar aqueles comandinhos básicos de começo de programa. Então a gente vai fazer um G710 para deixar tudo em milímetros e milímetros por minuto. Eu vou fazer um G17 para trabalhar no plano XY. Eu vou fazer um G90 para deixar isso aqui em coordenadas incrementais, aliás, coordenadas absolutas. E eu vou fazer um G54 para setar o meu zero peça já no G54. Beleza. O que eu vou fazer agora? Lá no final, já vou colocar um M30 aqui para terminar o meu código. Então, beleza. Tá aqui. Eu já tenho um programa que não faz absolutamente nada, mas também não dá erro. Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher uma ferramenta. Primeiro, vamos fazer aquela movimentação básica para cima. Então, G00, Z, sei lá, 1000, só para deixar ela bem para cima. Aí eu vou escolher uma ferramenta aqui, qualquer ferramenta, para hoje não vai importar muito a ferramenta. E o que eu vou fazer com essa ferramenta? Eu vou fazer um M06 para colocar essa ferramenta lá na minha fresa. Beleza? Colocou a ferramenta na fresa. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar a minha fresa, né? Vou ligar no sentido M03, colocar 2000 RPM, beleza. Então já tenho ferramenta girando aqui funcionando. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer uma movimentação lá para o G00 e eu quero fazer aliás, G00 já está, né? Vou fazer para o X0, Y0, beleza?
e Z0. Então eu vou deixar ela lá no XYZ0, na origem. Repara que eu nem criei peça bruta aqui, não tem problema. Hoje a gente só está preocupado com a trajetória da ferramenta. Beleza. Então, esse programinha aqui não faz absolutamente nada, né? Ele só coloca a ferramenta lá. E beleza. Eu fiz isso aqui no arquivo errado, inclusive. Pera aí, pessoal. Não era nesse arquivo que eu queria ter feito. Deixa eu recortar daqui. Nesse aqui, ó. Aqui. Agora sim. Agora eu vou simular. Apareceu N1 duas vezes aqui. Simula de novo. Beleza. Aqui, ó, a gente não conseguiu ver absolutamente nada. Não entendi muito bem porquê. Acho que estava meio fora de... É que foi muito rápido, né? Ele só criou a ferramenta que jogou para cá. Beleza. Por isso que a gente não viu. Então tá aqui. Minha ferramenta está no XYZ igual a 0. O que eu quero fazer agora? Agora eu quero fazer um G01, mas eu quero fazer um G01 de forma que eu realize uma trajetória específica com a minha ferramenta. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou, em vez de fazer essa trajetória aqui, é uma trajetória que eu quero repetir em outros lugares do meu programa. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu... É que aqui já está já está criado o meu arquivo aqui. Só para vocês terem uma ideia. Você vai aqui no Program Manager e aí você vai dar um New, né? Em vez de criar o programa aqui como Main Program, que é o MPF, você vai criar ele como um Subprogram, que a extensão dele vai ser o SPF. É um arquivo igualzinho, tá? E aí você coloca o nome aqui e cria. Eu já criei, olha só, o meu chama-se Subtest e o tipo é SPF, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar o meu teste aberto aqui, ó, né? Esse aqui era o meu programinha teste que a gente estava fazendo agora. E eu vou abrir aqui aquele arquivo que é o meu arquivo da subrotina, que ele chama sub_test. Então, como que eu faço isso? Eu tenho que achar o botão, que eu sempre perco esse botão. Aqui, ó, tá certo, eu achei fácil. Eu venho aqui, clico em Open Further Program, quer dizer, abra programa adicional. E aí sim, eu vou selecionar esse subteste aqui, .spf. Repara que eu criei esse programa aqui na minha pasta local do computador. E isso daqui vai ter um impacto lá na minha, como é que chama? No meu programa depois, porque o comando que eu uso para chamar essa subrotina é diferente. Tá? Então eu vou abrir esse subteste aqui, que está no meu computador. Aqui. Beleza, ó, tá vendo que ele abriu lado a lado os programas aqui? Então tem o meu programa teste que está aqui. E o meu programa subteste que está aqui, ó. O que eu vou fazer com esse programa agora? Com esse subteste? Esse subteste aqui é uma subrotina, né? E já falando já para vocês, eu acho muito bacana sempre que a gente consegue escrever subrotinas em coordenadas incrementais. Tá? Para mim não faz muito sentido escrever subrotina em coordenada absoluta, porque se você escreve ela em coordenadas incrementais, você posiciona a sua ferramenta em qualquer canto lá da sua peça e faz a mesma subrotina. Enquanto que se você programa ela em coordenadas absolutas, ela sempre vai fazer a mesma rotina no mesmo lugar. Então, precisa ver se faz sentido, mas eu consigo pensar em muito mais situações onde faz sentido você programar subrotina em coordenadas incrementais do que absolutas. Então, eu vou colocar aqui em coordenadas incrementais, ó, G91. Eu vou fazer um G01 aqui. E eu vou fazer um X, esse X aqui vai andar, sei lá, 20 mm para a direita, a velocidade aqui vai ser de 200 mm por minuto,
e depois eu vou subir 20 milímetros para cima também. Subir sempre para cima. Então eu vou fazer um Y20 na mesma velocidade, tudo bonitinho. E beleza, só isso que eu queria fazer. Mandadinha para o lado, mandadinha para cima. E aí eu já vou terminar a minha subrotina aqui. Ó. Qual que é o código para terminar a subrotina? Depende. Segundo o manual da Siemens, o código para você terminar subrotina é o M17. Né? Então, aqui eu terminei a subrotina e beleza. Repare que eu ainda não chamei a subrotina aqui no meu código principal. Né? Eu já vou chamar ela já. Mas lá no manual também está escrito o seguinte: programaticamente o M17 e o M30 funcionam da mesma forma. Então, se eu terminasse uma rotina com o M30 aqui, funcionaria também da mesma forma. Só que, como é uma subrotina, é padrão a gente terminar com o M17, porque para quem está lendo o código fica muito claro que isso aqui é uma subrotina e isso daqui é um programa principal. Tá? Então vamos manter o M17 aqui. Beleza. Vinícius, Pode falar. antes que você continue, Uhum. eu tenho uma dúvida. Pode falar. É referente à segunda linha Y20. Você usa alguma referência? Porque, por exemplo, você falou que ele vai subir 20 Uhum. milímetros. Então, para descer seria negativo? Como que funciona? Então, aqui ó, eu vou simular qualquer coisa aqui só pra gente ver. Ela trabalha no plano XYZ, no espaço XYZ aqui, né? Mas se eu olhar por cima aqui, pela vista superior, eu tenho um plano XY aqui, né? Então, quando eu falei de subir 20 milímetros, significa isso aqui, ó. Ela veio daqui pra cá, subiu. Se eu quisesse descer, era menos 20 mesmo. Tá? A gente faria isso aqui, ó. Y menos 20. Beleza. Aí ele desce 20 milímetros em Y. Tá? E para X, mesma coisa. Beleza? Beleza, entendi. Então, depende do seu ponto de referência. Se tivesse colocado, por exemplo, muito para sua esquerda naquele plano, então seria ao contrário. Não, na verdade é a mesma coisa, porque aqui ó, a gente está trabalhando em coordenadas incrementais, né? Eu estou trabalhando com G91. Então o que ele está dizendo aqui, ó? Eu sempre vou começar esse movimento G01, que é um movimento de corte, né? Com velocidade programada. E a partir do ponto onde eu tô, eu vou andar nessa linha aqui 20 milímetros para a direita e nessa linha aqui 20 milímetros para cima. Né? Então, se eu simular só esse código aqui, ó, o que ela faz? Ela vai começar do zero aqui, ela andou ó, 20 milímetros para a direita e 20 para cima. Se eu tivesse em outra posição que não fosse o zero, quer ver? Ó, vamos dar G00, X, G90, para deixar em coordenadas incrementais. Então, eu vou deixar ele na posição x menos 50, y menos 50. E depois eu vou fazer essa movimentação aqui. Então, ele vai para o menos 50. Aqui era para ser 50 também. E aí, a partir do menos 50, ele vai andar 20 para a direita e 20 para cima. Né? Porque eu estou em coordenadas incrementais aqui. Ó. Então, quer ver? Ele vai até sair da tela aqui. Aqui, ó. Ele foi para o menos 50. Aqui, xy menos 50, e daqui ele andou 20 milímetros para a direita e 20 para cima, tá? E aí se eu quisesse andar esses 20 milímetros para baixo, eu teria que utilizar aqui, por exemplo, o menos 20. Aí ele andaria para baixo. Aqui, ó. Aí ele desce. Mas sempre os 20 milímetros porque eu estou trabalhando em coordenadas incrementais. Beleza? Belezinha, obrigada, entendi. Nada, imagina. Vamos lá. Então aqui, ó, vou tirar essa linha daqui que a gente estava testando. Beleza. Y vai ficar 20, aqui N1. Beleza. Tudo funcionando aqui. Agora eu vou chamar essa subrotina aqui, ó, né, na minha linha N7. Então eu estou lá na minha posição X0, Y0, Z0 e eu vou chamar essa subrotina. Como que eu faço? Você vem aqui, ó, onde que estamos aqui? Deixa eu ver, eu sempre me perco com esses botões aqui. Aqui, ó, tá certo, é isso mesmo, né? A gente estava no Edit aqui embaixo, eu vou nesse botão Various aqui,
E aí você tem subprogram, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em subprogram e você vai escolher o subprograma que você quer rodar ali, ó. A hora que eu clicar em subteste aqui e der um OK, repara que ele até pula a linha, ele não mantém nessa linha que eu estava aqui, e ele usa esse comando extcall, né, que é uma chamada externa, né, external call. E ele vai chamar o nome da subrotina, que é esse subteste.spf, tá? Qual seria a diferença se eu tivesse salvo, em vez de salvar o meu programa aqui, ó, nesse local drive, se eu tivesse salvo aqui nesse NC, que é a memória da máquina? A diferença seria que em vez de usar aquele comando extcall, ele usaria simplesmente o comando call, né? Essa que seria a diferença. Então, se for o call, você está na memória da máquina; se for o extcall, você está na memória do computador. Aí beleza, eu vou deixar o outro programinha aqui aberto também para a gente brincar, e aí eu vou executar agora este programa aqui, ó. Então, quando eu executar esse programa, o que ele tem que fazer? Ele tem que subir lá em cima, trocar de ferramenta, descer para a origem e fazer essa rotina aqui uma vez. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Se a gente pegar a visão tridimensional, o que ele fez? Ele subiu lá em cima, vamos executar de novo. Ele subiu lá em cima, trocou a ferramenta, desceu, e aqui embaixo ele andou aqui os 20 milímetros para a direita e 20 para cima. Se eu ver pela vista superior, aqui, ó, ele, não dá para ver a subida e a descida, mas dá para ver que ele fez isso daqui. Beleza. Aí, ó, o que acontece? Só para a gente testar. Se eu quisesse, imagine que eu chamei essa subrotina aqui, eu quero voltar para a origem agora, fazendo um G00, né? Então vou fazer um G00, X0, Y0, Z0, beleza. E vamos executar esse rapaz aqui. O que vai acontecer aqui? Olha só, ele foi, papá, e não voltou. Por que ele não voltou? Que é aquilo que eu falei para vocês, ó. Aqui eu estava em coordenadas absolutas, certo? Fiz, chamei a subrotina. Só que dentro da subrotina a gente mudou para coordenadas incrementais. Quando eu termino a subrotina, a máquina está em coordenadas incrementais. Então eu tenho que voltar para coordenadas absolutas se eu quero fazer isso aqui funcionar. Ó, G90, aí ele vai para a posição X0, Y0, Z0. Aqui, como ele estava em coordenadas incrementais, o que eu estou dizendo? Estou dizendo assim, ó, a partir da posição que você está, ande 0 em X, 0 em Y, 0 em Z. O que a máquina vai fazer? Nada, né? Ela simplesmente vai ficar lá, não vai fazer absolutamente nada. Mas se eu der um G90, qual que é a instrução? A partir da posição que você está, vá para a posição X igual a 0, Y igual a 0 e Z igual a 0, coordenadas absolutas. E aí aqui, vamos dar um renumbering aqui para satisfazer o toque, né? E aí, beleza. Se a gente simular de novo, agora ele vai voltar para a origem, fazendo um G00. Olha só. Foi lá, foi e voltou. Olha lá. Aí ele fez isso daqui. Belezura. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Pode falar. Você poderia colocar esse G90 no final do subteste ali também? Para já deixar ele preparado? Poderia. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Isso aqui que você está falando, né? Aí já devolve ele para coordenadas incrementais. Você pode fazer isso. E isso pode acontecer, por exemplo, porque assim, quando você chamou essa rotina subteste, na verdade, a gente não sabia se ele estava em coordenadas absolutas ou incrementais. Então, eu mudei para incrementais, mas como que ele estava eu não sabia, né? Para mim, pessoalmente, seria ideal que a gente conseguisse retornar a máquina ao estado que ela estava antes de chamar a subrotina. Quase tudo, né? Se não tudo, pelo menos quase tudo. A posição não daria. Mas as outras variáveis modais ali, com certeza, eu acho que seria o ideal. Mas não dá. Mas, por exemplo,
Pode ser que na empresa que você está trabalhando tenha um padrão, e o padrão a gente sempre trabalha em coordenadas absolutas no programa principal e em coordenadas incrementais na subrotina, de forma que quando você termina a subrotina, você tem que voltar para coordenadas absolutas antes de voltar para o programa principal. Aí beleza, aí você pode fazer isso aqui, porque aí é o padrão da empresa, aí não tem problema nenhum. Tá? Então vai ficar a seu critério. Você pode fazer isso aqui, se for o seu padrão, se for o padrão da empresa e tudo mais, ou você pode fazer aqui do lado de fora. Né? O que eu vejo é que aqui do lado de fora, principalmente quando você... por exemplo, às vezes você simplesmente não quer abrir essa rotina para ver o que acontece. Você fala, bom, independente do que esteja acontecendo, eu vou virar para incrementais aqui, porque aqui eu garanto aí que ela vai voltar para incrementais, ou absolutas no caso, né? Independente do que esteja acontecendo, eu vou voltar para absolutas aqui e aí vida que segue. Então você pode optar por fazer isso também. Aí fica a seu critério. Beleza? Beleza, professor. Legal. Então, vimos a parte de subrotinas. Subrotinas são muito legais. Agora, a gente precisa fazer a outra coisa que é muito legal quando a gente tem uma subrotina, que é justamente você conseguir repetir essa subrotina várias vezes. Né? Então, agora eu vou deixar essa subrotina exatamente dessa forma, que eu não vou mudar ela. Então, para melhorar a nossa visualização, agora sim eu vou fechar ela, eu vou deixar só o nosso programa teste aberto aqui, porque a nossa subrotina a gente já sabe qual que é, já sabe que ela faz só aquele, né, 20 mm para a direita, 20 para cima e beleza, em incrementais. Vamos dizer que eu queira repetir esse código aqui, ó. Né, que eu precise fazer esse código aqui mais de uma vez. Como que eu faço isso? Eu faço assim, ó. Eu vou criar uma estrutura aqui dentro do meu código que a gente chama de label, tá? A label, ela é uma etiqueta, né? Uma tag, né? E essa tag, ela não faz nada, ela só serve para identificar uma posição no seu código. Então, vamos dizer que a partir desse ponto aqui, ó, vamos dizer que eu quero repetir, e a label é legal porque você consegue, inclusive, repetir um trecho de código, não necessariamente a chamada para subrotina. Depois eu vou mostrar isso aqui legal para vocês. Mas vamos dizer que eu quero repetir só essa subrotina aqui, ó, por enquanto. E eu quero repetir ela 5 vezes, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro, né? Eu vou criar uma label aqui em cima. E a minha label, ela pode ter qualquer nome, né? Ela tem algumas restrições. Por exemplo, ela pode conter números, ela pode conter letras e ela pode conter o underlinezinho, né? Esse caractere aqui, ela pode conter. Ela pode conter de 2 a 32 letras, né? Aí você escolhe letras, números, caracteres, né? Dentre esses que podem ser inclusos, então de 2 a 32. E a única restrição é que os 2 primeiros caracteres não podem ser números. Então pode ser underline, pode ser letra, pode ser o que você bem entender. Então eu vou criar aqui uma label, e a minha label ela vai se chamar, sei lá, dura a gente inventar nome, né? Normalmente é nome de operação. Eu vou chamar minha label de faz o L. Pronto. Então isso aqui é a label, ó. Para eu identificar uma label, não basta eu só digitar qualquer coisa aqui, né? Eu vou ter que colocar a label e depois da label eu vou ter que colocar 2 pontos. Beleza. Então isso daqui é uma label, né? Até inclusive, deixa eu ver um negócio aqui. Isso. Comentário com ponto e vírgula, né? Então eu só vou colocar aqui pra gente lembrar, uma label. Beleza. Então a minha operação vai começar aqui, né? A operação que eu quero repetir vai começar aqui. Então entrou aqui, chamou a... ele até abriu essa droga aqui. Eu queria fechar esse programa. Só esse. Close. Aí. Então ele entrou aqui. E agora o que eu quero fazer? Eu quero repetir isso daqui. Como que eu faço? Bom, o comando é até intuitivo. Você vai digitar repeat. Beleza. Então eu já sei que vou repetir alguma coisa.
Eu vou repetir o quê? Eu vou repetir tudo que vem da label até esse repeat. Então eu tenho que colocar o nome da label aqui. Então repeat faz o L. Aqui não precisa dos 2 pontos, tá? E aí aqui você vai colocar o número de vezes que ela vai repetir isso daqui. O número de vezes que você quer que ela repita. Então você vai colocar P igual ao número de vezes que você quer que ela repita. A gente falou 5, então eu vou colocar 5 para vocês verem o que acontece. Aqui, ó, 5. 56 não, né, Gil? 5. E aí, beleza. E aí depois que ela fizer... Vinícius. Pode falar. Opa, perdão. Imagina. Pode terminar. Não, pode falar. Tem alguma diferença de eu escrever, por exemplo, o repeat em minúsculo e em maiúsculo? Ele vai reconhecer de qualquer forma? Ó, isso é uma boa pergunta, eu nunca testei. No manual tá em maiúsculo, eu sempre coloco em maiúsculo, mas vamos colocar em minúsculo aqui, talvez funcione. Vamos ver. Vamos ver se funciona isso. Ah, funciona. Pode colocar em minúsculo também. É ruim ficar escrevendo em maiúsculo, tem hora, né? Às vezes é para identificar que é uma função que não é, não sei. Aham. É. Mas não, ali beleza, ó. Ali ele aceitou minúsculo também. Eu só vou deixar em maiúsculo o meu, porque eu acho que fica mais fácil para vocês enxergarem, porque eu não consigo mexer muito no tamanho dessa fonte aqui. Quer dizer, acho que eu não consigo. Deixa eu ver. Font size. Ah, que legal. Tem o normal e pequeno. Realmente não consigo. Vou dar um aqui, deixando normal, né? Então tá aqui, ó. Então, o que que esse troço faz? Deixa eu dar um renumber aqui para ficar bonitinho. Ok. O que que esse troço faz? Ele vai repetir tudo que tá entre a label e o repeat pelo número de vezes. Só que agora vamos simular lá pra gente contar. Eu mandei ele repetir 5 vezes. Olha o que ele faz. Olha, ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Por quê? Porque ele repetiu 5 vezes. Ele faz uma vez e repete 5. Né? Porque o que acontece? Você está fazendo o código aqui, ó, você está lendo o código, tal. Label não faz absolutamente nada. Chamada para a subrotina. Então aqui ele chama a subrotina. Aí aqui embaixo ele falou, opa, tem que repetir isso aqui 5 vezes. Aqui ele já fez uma vez, né? Então ele só vai repetir, fala 1, 2, 3, 4, 5, beleza. Então ele vai fazer 6 vezes. Então se eu quero fazer 5 vezes, eu vou fazer uma vez e repetir mais 4, né? Aí ele vai fazer 5 vezes lá bonitinho para mim. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5 vezes. Beleza. Então a gente já sabe repetir algumas coisas aqui. E de novo, você repete o que está dentro do seu âmbito aqui, né? Da label até o repeat. Então, o que vai acontecer? Deixa eu ver o chat aqui. Ele sempre faz a partir do momento que a outra parou. Ele vai simplesmente repetir, né? Porque aqui o que está acontecendo? A nossa subrotina ela está em coordenadas incrementais. Coordenadas incrementais é aquele negócio. A partir do ponto que você está na nossa subrotina, ande 20 mm para a direita, depois ande 20 mm para cima. Então ele vai fazer dessa forma. Se eu tivesse em coordenadas absolutas, aí ele ia ficar repetindo no mesmo lugar ali, né? Porque ele sempre vai voltar para a coordenada que ele está, vai fazer de novo. Coordenada que ele está, vai fazer de novo. Porque aí é coordenadas absolutas. Né? A gente está fazendo em incrementais aqui. Tá? Não é porque é uma subrotina. É porque lá dentro da subrotina, se você olhar, ó, eu estou usando o G91. Então eu fui para coordenadas incrementais. Beleza? Também não sei se era essa exatamente a pergunta. Ah, então beleza. É porque a gente está usando coordenadas incrementais ali. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. A gente faz esse L aqui, ó.
E aí eu vou fazer um negócio meio doido aqui. Eu vou fazer, sei lá, vamos fazer uma diagonalzinha só para não ficar tão doido assim, né? Então eu vou fazer depois desse L aqui, eu vou fazer um x10, y10. Só para ele vai terminar o L e vai fazer uma diagonalzinha depois do L, né? Então só para vocês verem que ele vai repetir tudo que está aqui dentro, inclusive essa diagonalzinha aqui, ó. Né? Aqui, ó, ele fez as diagonaisinhas agora aqui, ó, né? Depois ele passou o vermelho por cima, não dá pra ver, mas ele fez aqui e aí ele começa a repetir. Ó, a gente mandou ele repetir 4 vezes, então ele faz 5, né? Faz uma e repete 4. Beleza. Então, tudo que você colocar aqui dentro, ele vai repetir. Mas tem como fazer isso aqui diferente também, né? Por exemplo, eu comecei essa label aqui, sei lá, aí eu acho que vai muito da estrutura do programa que você quer fazer. Eu acho, bem honesto, eu acho meio difícil acontecer dessa forma, mas eu acho legal passar para vocês porque pode ser útil, né? Então, você consegue criar um pequeno âmbito aqui de operações e repetir isso só depois, né? Ele vai fazer uma vez, mas ele vai repetir isso só depois. Como que você faz isso? Você usa uma outra label, né? Depois que acabou o que você quer repetir, que se chama de, e essa tem um nome específico, end label. Beleza. E tem que ter os 2 pontos também aqui na end label. Então tá aqui, ó. Quando eu fizer isso daqui, ó, quando eu for executar esse código, o que ele faz? Ele vai vir aqui, ele achou uma label, não faz nada, executa essa chamada para a função, executa esse comando aqui, aí, depois do end label aqui é outra label, ele não faz nada, aí eu vou colocar um outro comando aqui, vou colocar um G00, G90, por exemplo, G90, G00, X menos 100, Y100. Beleza, uma diagonal para a esquerda assim. E depois desse comando só que eu vou mandar ele repetir, fazer o L aqui com a diagonalzinha 4 vezes. Então olha só a bagunça. Agora ele fez essa parada aqui. O que ele fez? Lembra lá do código. Ele chegou aqui, ó. Ele chegou aqui, ele viu essa label, não faz nada, chamou a rotina, fez a diagonalzinha, passou por essa label, não faz nada também, fez essa diagonal ascendente para a esquerda aqui, ó. Então, vou até controlar o fluxo do programa aqui para a gente entender melhor. Mandei um single block aqui. E vamos lá. Começou o programa, tal, desceu. Aqui, ó. Então, chegou lá, entrou na subrotina, fez o bracinho para a direita, fez o bracinho para cima, saiu da subrotina, faz a diagonal e agora passou pelo end label, não fez nada, vai fazer aquela diagonalzona vermelha para a direita, para a esquerda, desculpa, aquela diagonalzona para cá, com o G00. Então foi, pau, fez a diagonal. A hora que chegou na diagonal, ele encontrou o repeat, né? Então ele vai falar assim, olha, o que tiver entre aquela label faz o L e o repeat e o end label, você vai repetir isso 4 vezes. O que está entre aqueles dois lá? Verdinho para a direita, verdinho para cima, verdinho diagonal. Então ele vai fazer isso aqui mais 4 vezes aqui. E aí depois que ele faz esse repeat, eu tenho um outro comando para ele voltar com o G00 para a origem que está aqui. Então é isso que ele vai fazer, ó. Subiu, subiu, diagonal, repetiu uma vez. Direita, subiu diagonal 2 vezes. Direita, subiu diagonal 3 vezes. Direita, subiu diagonal 4 vezes. Agora o que ele vai fazer?
voltar para a origem, porque a gente mandou. Então, tá aqui. Voltou para a origem. Tá aqui, ó. Tá? Então, isso só para você entender o fluxo do programa. O que que ele fez? Ele chegou nessa parte aqui, ó. Ele foi rodando instrução por instrução, label não faz nada, chamou a rotina externa, chamou essa diagonalzinha, label não faz nada, fez aquela diagonal para a esquerda, chegou no repeat. Aqui no repeat, o que que ele vai repetir? Tudo que está entre o faz o L e o end label. Essa instrução aqui, que está entre o end label e o repeat, ela não vai ser repetida. Por que que ela não vai ser repetida? Porque ela não está dentro desse âmbito aqui, ela está fora. Ele só vai repetir tudo que está aqui dentro e depois que ele repetir, ele pula para a linha N10 de baixo aqui, né? Ele vai pular para essa linha aqui, onde ele deve voltar para a origem. Aí ele volta para a origem fazendo um G00. Né? Então, de novo, para a gente ter uma ideia. Então, foi lá, tal... Trocou ferramenta. Cadê? Tá aqui, ó. Então ele já desceu para a origem, já começou, entrou na subrotina, terminou a subrotina, faz a diagonalzinha, vai fazer aquela diagonal para a direita agora, que está fora do repeat, né? Tá fora daquele, daquele âmbito entre as duas labels. Aí o que ele vai fazer? Entrou para cá, subiu, diagonal, entrou pra cá, subiu diagonal, entrou pra cá, subiu diagonal, entrou pra cá, subiu diagonal, e aí ele vai voltar pra origem. Pum. Tá lá. Então, só para vocês terem uma ideia mais geral de como que essa questão da repetição vai funcionar. Você tem que criar essas labels, né? Você pode ou não usar essa end label aqui. Se você usar essa end label, você delimita até onde que ele vai repetir, e você pode colocar alguns comandos aqui que você acha necessários antes da repetição, né? Mas o uso mais comum é simplesmente você colocar a primeira label aqui e quando terminar o que você quer repetir, você já dá o repeat aqui, ele volta até a label que você colocou e vai fazendo os repeats lá. E essas repetições você pode inclusive fazer o nesting, né? O que é o nesting? É você colocar uma dentro da outra. Então, se eu quero fazer isso daqui, essas repetições aqui, certo? Então, eu vou fazer o L, foi até o end label aqui, tal. E aí eu quero repetir isso daqui, sei lá, mais 3 vezes. Então, eu vou criar uma outra label aqui em cima, que ela vai chamar tô doidão. Aqui, e aqui embaixo eu vou dar um repeat no tô doidão mais 3 vezes, P igual a 3, e aí ele vai fazer isso aqui 4 vezes, mas ele vai repetir tudo isso aqui que está aqui dentro, ó, desde a chamada, tal, desde a primeira chamada, tal, até essa diagonal subindo ali para lá, para a esquerda ali, 3 vezes. E isso aqui vai dar uma rabisqueira doida. Quer ver? Agora eu vou tirar o single block aqui e deixar a mágica acontecer. E não aconteceu. Vamos de novo. Olha aqui, ó, vamos ver o que ele fez. Eu acho que eu até sei o que aconteceu. Eu tentei fazer o nesting aqui, mas o que ele fez? Ó, ele repetiu aqui 1, 2, 3, 4, mais 1, 2, 3. Ele simplesmente pegou essas instruções aqui que estavam do L até o end label e repetiu 7 vezes. Então vamos tirar esse end label daqui, que aí eu acho que ele faz. Vamos ver se ele faz ou não. Tinha algo falando sobre isso no manual, sobre essas repetições embutidas aqui. Cadê? Agora ele ficou muito louco.
Aí, ó. Ele estava repetindo um monte de vezes aqui, só que por algum motivo aqui ele passou para coordenadas. Ele passou para absolutas, aí ele passou para incrementais e ele está repetindo sempre o mesmo lugar. Vamos tirar essas absolutas aqui, só para o desenho ficar bem legal, para a gente ver o que está acontecendo. Ó, ó, ó. Ih. E a máquina CNC foi embora. Então aqui, ó, vamos contar. Ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ele fez 20 vezes. Por que ele fez 20 vezes? Repara que ele faz... Aqui ele vai fazer uma vez e repetir 4, então são 5. Ele vai fazer tudo isso aqui uma vez e repetir 3, então são 4. Né? Então 4 vezes 5 vai dar 20 vezes. Foi a doideira que ele fez lá na simulação. Lógico que, né? Tinha uma observação dessa mesmo. Cadê? Perdi. Tá aqui. Tinha uma observação dessa mesmo no manual. Agora entendi. De quando você tinha aquele end label, que quando você tinha o end label não dava para fazer esse nesting aqui, que é colocar um repeat dentro do outro. Mas quando você não tem o end label, aí você consegue fazer esse nesting. Né? Então você consegue fazer uma coisa repetir várias vezes e a outra repetir em subsequência. Então, se você usa uma estrutura dessa aqui, por exemplo, você consegue fazer aquelas operações de faceamento, né? Se você quer fazer um faceamento todo diferentão, você consegue fazer utilizando essas repetições uma dentro da outra aí. E para facilitar a vida, né, se você quiser deixar mais simples, você pode deixar uma repetição no programa principal e outra repetição dentro da subrotina. Também na subrotina não tem problema nenhum você usar a repetição, ele vai fazer normal. Então é mais para vocês terem uma ideia aí do que realmente dá para fazer com essa questão das repetições aí.